Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos continuar o resumo dos livros da Bíblia e hoje nós vamos estudar o livro de Daniel. Lógico que nesses resumos eu tenho passado assim uma visão ampla, geral sobre o livro, mais para você ter um conhecimento e depois, com calma, você estudando cada capítulo, cada versículo, você vai descobrir muito mais coisas que Deus tem revelado na sua palavra. Então, hoje nós vamos estudar esse livro do profeta Daniel, que também é chamado de profeta apocalíptico. Por quê? Ele tem muitas revelações, em determinada parte do livro ali, sobre o final dos tempos. Então, quando você, por exemplo, vai estudar sobre o Apocalipse, sobre o que Jesus falou sobre o final dos tempos, com certeza nós temos que incluir o livro do profeta Daniel. Inclusive, Jesus fala, né, que como disse o profeta Daniel e tal, e aí vai contando as coisas que já tinham sido reveladas a ele nessa época. Daniel, ele foi levado ao cativeiro na Babilônia. Naquela época em que os reis, lembra que nós estudamos sobre os reis, que eles tinham se desviado da palavra de Deus, que eles tinham cometido várias coisas erradas diante de Deus, não queriam se converter, não queriam voltar ao caminho certo, então Deus permitiu que eles fossem vencidos pelo Império Babilônico e foram levados em cativeiro. Grande parte da população foi. Eles foram em 3 levas, né? A primeira leva de pessoas que foi levada, né, foi a nobreza. Então, isso aconteceu na época do profeta Daniel. Ele era um dos jovens nobres da terra, então eles levaram esses jovens nobres que tinham conhecimento, que eram mais sábios, para poderem serem aproveitados no serviço lá da Babilônia. Então, Daniel foi levado nessa primeira leva de pessoas para o cativeiro. E lá no cativeiro, Deus fala com ele e ele vive várias experiências. É o que nós vamos estudar aqui nesse livro. Então vamos lá. Olha, para explicar Daniel, é um livro assim também complexo, né? Eu tive que estudar sobre o Império Babilônico. Eu fiz um resumo sobre o Império Babilônico já há algum tempo, né? Fiz também um resumo sobre o Império Persa, que também é necessário aqui para que a gente entenda. Fiz um resumo sobre Esdras, né, que também fala sobre a ordem para edificar Jerusalém, que você vai entender aí mais para frente, e um resumo sobre as profecias do final do mundo. Então, assim, isso aí eu venho estudando há muito tempo, eu quero tentar aglutinar isso aqui para que você possa entender algumas coisas. Então, começando, né, o livro de Daniel, ele começa a ter essas revelações, então, como eu falei lá no cativeiro, né? Começa ali no 3º ano do rei Jeoaquim, que foi um dos últimos reis lá que nós conversamos, né? E Daniel, ele foi levado cativo, como eu falei, junto com outros jovens. E tinha 3 amigos dele, né? Que eram Misael, Ananias, vamos lá, Misael, Ananias e Azarias. Esses 3 foram junto com Daniel e eles estavam ali sempre juntos. Vocês vão ver mais para frente, quando a gente falar de uma outra passagem, que esses 3 amigos de Daniel também viveram uma grande experiência com Deus. Nós vamos falar aqui mais para frente. Então eles estavam ali na presença do rei e ele falou assim: olha, de tudo que eu comer aqui, de todos os meus banquetes, de todas as minhas alimentações, vocês vão receber uma parte excelente, porque eles eram considerados ali especiais dentre aqueles que foram cativos. Só que Daniel tinha algo no espírito dele que ele não queria se contaminar com aquela cultura pagã, com aquela cultura que não adorava a Deus, que não conhecia os princípios de Deus. Não, ele queria continuar, apesar dele estar numa situação difícil no cativeiro, ele queria continuar adorando ao Deus de Israel, ele queria continuar fiel aos princípios, porque ele foi levado cativo por causa do erro da população, mas ele em si tinha um coração voltado para Deus. Então, às vezes, na nossa vida, nós podemos estar numa situação ou num contexto não agradável, complicado, não só por consequência do que nós tenhamos feito, mas por consequência
do que o povo tem feito, do que a cultura tem feito. Muitas vezes nós vivemos situações de retaliação por conta do povo, da terra, não estar voltado para Deus. Poderia ser uma vida completamente diferente, né? Então aqui aconteceu isso com Daniel. Ele estava num local onde ele estava longe de casa, longe dos seus parentes, estava vivendo uma situação muito difícil como cativo, apesar de estar no palácio do rei da Babilônia, né? Mas era uma situação que ele não desejava estar ali, ele queria estar na sua casa, com a sua família, mas ele desejou no seu coração não se contaminar. Então ele fala para o eunuco do rei assim, fala assim, olha, eu não quero comer desses manjares do rei, eu queria que você me trouxesse só legumes e água. E por que ele fez isso, né? Porque aquelas carnes, aqueles pratos, né, que eles faziam ali eram consagrados àqueles deuses daquela terra. Então eram pratos consagrados, por isso que ele não quis se alimentar daquelas comidas. E aí o eunuco fala assim, mas se eu der só legumes e água para vocês, vocês vão ficar muito fracos e aí depois o rei vai dar conta para mim, né, do que aconteceu com vocês. Ele falou assim, não, confie em nós, né, confie em mim. Nós vamos comer, eu e meus 3 amigos aqui, vamos comer só desse tipo de comida e você vai ver se no final a gente não vai estar mais forte que todos. E foi assim que aconteceu. Eles estavam super fortes, fortalecidos no poder de Deus, fortalecidos espiritualmente. O eunuco falou: olha, é verdade, né? Realmente vocês tiveram uma boa evolução. E foi assim que começou aqui a história no livro de Daniel. Isso aqui já mostra, nesses primeiros capítulos, que Daniel já tinha um coração diferente daquele povo que tinha sido levado em cativeiro. Que esses 3 amigos dele também tinham um coração diferente, voltado para Deus, consagrado a Deus. E isso é muito importante para você entender o que acontece daqui para frente. Depois, no capítulo 2, Nabucodonosor tem um sonho. Nabucodonosor, como vocês sabem, era um imperador babilônico, o homem mais poderoso da terra naquela época. E ele teve um sonho de uma estátua. Então, esse sonho era assim: ele via uma estátua, então ela tinha uma cabeça, né, dourada de ouro, tinha tronco e membros superiores de prata, tinha um abdômen de bronze e tinha pernas de barro, de ferro de barro. E aí ele não entendia, né, o que significava isso. Ele ficou angustiado com esse sonho, né, durante muito tempo, e os sábios lá da corte dele não sabiam decifrar o que era esse sonho. Eles tinham essa mania, né, desde Faraó, como a gente já estudou, eles tinham o sonho, e aí eles queriam que os sábios definissem, né, o que era aquele sonho. Alguns reis ainda contavam o sonho para o sábio identificar. Tinha outros que falavam assim: não, você tem que adivinhar o sonho e ainda adivinhar o que significa. Foi o que aconteceu aqui com Nabucodonosor. E aí ninguém conseguia adivinhar, até que eles iam ser condenados à morte. Alguém falou assim para ele: olha, tem uns jovens, né? Tem um jovem lá que ele é muito sábio, o nome dele é Daniel. Quem sabe, né? Você conversando com ele, ele não sabe ver o que acontece com seu sonho. E foi assim: ele consultou a Daniel. Daniel consultou a Deus e Deus mostrou para ele o que era. Então ele contou, mostrou o sonho e mostrou a interpretação. E aí, vamos resumir, né? Ele contou para Nabucodonosor que aquela estátua, com aquelas 4 visões que ele viu ali, seriam os 4 reinos que viriam. Que a cabeça de ouro, né, o poderoso, era Nabucodonosor, era ele, era o Império Babilônico, mas que depois daquele império viriam mais 3 impérios importantes ali na época. E, por exemplo, o império que veio depois, o que conquistou a Babilônia, foi o Império Medo-Persa, né? Que foi o tronco que ele viu ali de prata, né? Medo-Persa, ou seja, 2 povos se uniram para fazer um império, né? Então, por isso tinha 2 lados. Depois, o próximo império era o Império Grego, que era essa parte aqui do abdômen, né? E depois vem o Império Romano, o Império de Ferro, né? E que tinha 2 pernas, né? Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente. Mas isso tudo a gente só ficou sabendo depois. A gente sabe agora porque a gente conhece a história. Mas lá, quando Daniel teve visão, ele não sabia, né, do que ia acontecer. Foi Deus que revelou para ele que viriam esses 4 impérios. E aí ele fala com o rei, né? E mostra ali a grandeza, né, desse Deus que revelou para Daniel essa sabedoria sobre o sonho
de Nabucodonosor. Então ele já tinha ali Daniel em alta estima, né, por conta disso. Depois, no capítulo 3, fala sobre aqueles 3 amigos de Daniel, né, que foi o Misael, o Ananias e o Azarias, que eles mudaram o nome deles, né, quando eles vão lá em cativeiro para o outro império, eles mudam os nomes e colocam nomes babilônicos neles ali para eles chamarem, que eles achavam mais fácil, né. Então, por exemplo, o Misael se tornou Mesaque, Ananias, Sadraque e Azarias, Abednego. Eu acho mais difícil esses nomes, mas eles achavam, né, mais fácil ali para eles identificarem. E Daniel também foi mudado o nome para Beltesazar, né, e assim vai. Então, esses 3, né, Mesaque, Sadraque e Abednego, eram pessoas também muito voltadas ali para Deus, com uma espiritualidade que agradava ao Senhor. E aí foi dito lá, né, que se... Isso aqui está no capítulo 3, vamos lá. Vamos ler aqui um pedacinho para que vocês entendam. Foi feito um decreto, né, que todas as pessoas teriam que adorar uma imagem que Nabucodonosor fez dele, enorme, né? Eles eram megalomaníacos naquela época, os imperadores. Então ele fez uma estátua enorme e todo mundo tinha lá que adorar aquela estátua. Só que eles, pela lei de Deus, pela Bíblia, pela palavra, só adoravam um único Deus, só uma única pessoa que é Deus, né? Não adoravam os seres humanos, eles adoravam a Deus. Então, quando foi tocada a trombeta para todo mundo adorar ali a estátua, esses 3 não adoraram, eles permaneceram em pé. E por causa disso, resumindo a história, eles foram levados para uma fornalha de fogo ardente. Era uma fornalha, assim, muito, muito quente. Para vocês terem uma ideia, as pessoas que foram jogar eles lá morreram com o vapor de tão quente que era. E o que acontece milagrosamente? Eles são jogados ali dentro e o rei depois olha e fala assim, ué, mas não tinha colocado 3 pessoas lá dentro? Como é que agora tem 4? Aí tinha um outro lá e esse quarto tem uma semelhança aos filhos dos deuses, ou seja, era alguém espiritual, era alguma coisa diferente do ser humano. Estavam lá os 4, não se queimaram e quando eles saíram, diz que nenhum fio do cabelo deles tinha sido queimado, ou seja, Deus enviou ali o seu anjo, a sua presença, para que eles fossem poupados e que eles vissem, né, as pessoas ao redor vissem que o Deus de Israel realmente era poderoso e poderia livrar aqueles que eram fiéis a ele. Então, isso tudo acontece, essa história da fornalha, no capítulo 3, tá? Aí depois, no capítulo 4, existe uma situação em que o rei Nabucodonosor, ele tem uma loucura, ele fica louco, né? Então ele tem uma visão de uma árvore muito grande, que tinha muitos passarinhos, muitos animais que vinham se abrigar ali naquela árvore, e que de repente vinha um machado e cortava aquela árvore com uma ordem que era para cortar a árvore, as folhas, os ramos, tudo, só deixar a raiz. E aí foi chamado lá Daniel para novamente para falar sobre esse sonho, né? E aí ele fala aqui, quer ver? Isso está no capítulo 4, né? Aí Daniel fala assim, ó, no versículo 20. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até ao céu, que foi vista por toda a terra, és tu, ó rei, no versículo 22, que cresceste, vieste a ser forte. Assim eu vou resumir aqui porque é grande, né, o texto. E aí ele falou, olha, essa árvore é você. Só que essa árvore vai ser cortada e você vai viver como animal. Você vai viver como as feras do campo, até que você reconheça que Deus reina. E aí ele ficou assim, né, perturbado com aquela visão, mas observou, aceitou, né? Vamos ver o que é que vai acontecer. E aí realmente isso aconteceu. Ele teve um período de loucura, ele viveu como animal, as suas unhas cresceram, seu cabelo cresceu, ele ficou como se fosse um animal, assim, totalmente fora da casinha, né? Como a gente fala. E aí depois de um tempo, ele reconhece, né? Ele volta à sua consciência e ele reconhece que Deus dá o poder a quem quer. Então é o que acontece aqui, ó.
ele fala no versículo 34 do capítulo 4. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Olha o que ele falou de Deus aqui. Um rei pagão, né, que tinha muitos outros deuses ali na sua terra, ele fala isso de Deus, do Deus de Daniel. Olha como é importante a gente dar um bom testemunho e falar do nosso Deus para as pessoas. Depois no versículo 37, agora pois eu, Nabucodonosor, olha o que ele falou, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Ou seja, se tinha uma coisa que Nabucodonosor tinha, era soberba. A prova disso foi aquela estátua, né, que ele ergueu lá dele, fazia com que as pessoas adorassem a ele como se ele fosse, né, um deus. Então, todas as vezes que a soberba, que as pessoas tentam se passar por Deus, né, diante da soberba, vem a queda. Né? Depois da soberba vem a queda. Isso diz a palavra. Bom, no capítulo 5, tem uma parte que fala de um outro rei também no Império Babilônico, que é o rei Belsazar. O rei Belsazar, ele é neto de Nabucodonosor. Então, aí aconteceu já um período, passou alguns reinados, né? Teve algumas conspirações, teve assassinatos, tal. Eu sei que no final ficou o último rei aqui, foi Belsazar. Esse foi o último rei babilônico. E ele estava lá no seu palácio, né, desfazendo de Deus e se achando, né, o próprio Deus aqui na terra. E era um rei também injusto, um rei tirano, né? E aí o que acontece? Ele tem uma visão de uns dedos, né, de uma mão escrevendo assim na parede. E essa mão escrevia assim: Teque, teque, menel, parsim. Né? E ele falava, o que é isso? O que é essa visão? Esses reis tinham muita visão, muito sonho, né? E ele teve essa visão, e aí ele falou, e agora, né? O que significa isso e tudo? Mais uma vez, Daniel vai lá para explicar, né? O que Deus queria dizer com aquilo. Então, vamos ler lá no capítulo 5, versículo 26. Quando ele chama ali, né, Daniel, ele vem interpretar, e aí ele fala assim, ó, no versículo 26. Essa é a interpretação daquilo. Mene, que significa mene? Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Ou seja, ele mediu o seu reino e falou, acaba aqui. Acabou, deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Meu Deus do céu, né? Você foi condenado, você foi pesado na balança e foi achado com falta. E Pérez, dividido foi o teu reino, ou seja, cancelado foi o teu reino, e dado aos medos e aos persas. Aí, olha o que acontece no versículo 30. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, ou dos babilônicos, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino, que era do Império Medo-Persa. Ou seja, já começa aqui a derrocada, né, a queda do Império Babilônico e a entrada daquele segundo império que ele tinha visto, prateado, né, que era o Medo-Persa. E Dario aqui toma o reinado e mata Belsazar. Então, esse rei foi o último para que se cumprisse a palavra de que aquele reino viria a cair e viria o próximo reino. Então, Daniel continuou nesse outro reino, né? Eles continuaram cativos lá, só mudou o rei, né? Por enquanto, antes eram os reis babilônicos, agora eram os reis medo-persas. Eles continuaram lá. Apesar que o Império Medo-Persa foi bem favorável ao povo de Deus, bem mais favorável do que o Império Babilônico, ok? Bom, aí no capítulo 6 acontece algo também muito interessante que mostrou a presença de Deus ali com Daniel. Então o rei Dario, né,
começou a gostar muito de Daniel, né? Porque o próprio Daniel profetizou que aquele reino ia cair e ia ser dado a outro, que era ele, né? Ele falou, nossa, é sábio esse cara, e ainda por cima falou bem aqui do meu império, né? E ele levou em conta e tratou bem a Daniel e também continuou ali no palácio e auxiliando ali ao rei. E aí acontece algo, né, nessa época, que é assim, Daniel, ele era muito sábio. E tudo que ele fazia dava certo, tudo que ele fazia ele era bem sucedido. Sabe por quê? Porque Deus estava com ele. Então tudo que ele fazia era com excelência, porque tinha o Espírito de Deus orientando e explicando como ele deveria fazer. É assim que nós devemos fazer na nossa vida, deixar Deus ir à nossa frente para que nós possamos ser bem-sucedidos e realizar tudo com excelência. Bom, os outros governadores, ele foi colocado ali até como um posto de governo, né? Os outros governadores começaram a ficar com muito ciúme, muita inveja de Daniel. Eles falaram assim, vamos achar uma falha para a gente conseguir derrubar, né? Puxar o tapete de Daniel. Só que eles não conseguiam achar nada, porque Daniel era ponta firme. Ele era fiel a Deus, ele era fiel ao rei, tudo que ele fazia com boa vontade. Não tinha o que falar de Daniel. Eles falaram, o único jeito é a gente achar alguma coisa na lei do Deus dele para a gente poder derrubar Daniel. E aí eles falaram assim, um outro dia, para o rei, rei, você é tão poderoso, né? Começando a encher o ego ali do rei Dario. Vamos fazer um decreto de que todas as pessoas agora não podem ficar pedindo para outros deuses, a não ser para os deuses aqui do reino, para o rei, né? Não pode fazer petição a nenhum outro deus a não ser para o rei e aqui as suas crenças. E aí ele, tá bom, assinou aquilo lá, não pensou muito naquilo, né? Só que Daniel, ele era fiel a Deus e ele continuou adorando a Deus. E aí um dia pegaram ele lá adorando, assim, orando para Deus, que não era o rei, que não era o que eles tinham falado. E aí ele teve que ser jogado na cova dos leões, que era a punição para aquele que não adorasse o rei. E aí ele foi jogado na cova dos leões. Só que aí quando o rei Dario ouviu isso, ele falou, não acredito que pegaram Daniel, né? Porque ele fez aquele edito, mas ele não estava pensando em Daniel. E ele falou, justo Daniel, que eu gosto tanto, né? Que eu tenho apreço por Daniel, meu ajudante aqui, o meu melhor governador, vai ser jogado na cova dos leões. Já era, porque não tem saída. Ninguém entrava na cova dos leões e saía vivo, porque aqueles leões eram mantidos famintos de propósito para quando alguém precisasse morrer, eles jogassem lá na cova e os leões comessem a pessoa. Nossa, que coisa, né? Grotesca. Enfim, Daniel foi jogado na cova. E aí, no dia seguinte, foi o rei lá, né, diz que ele perdeu até o sono, né? Não sabia o que fazer, tentou livrar Daniel, mas não conseguiu, porque a lei dos medos e persas não se pode revogar. Uma vez que é dado um edito, nem que você mesmo quiser voltar atrás, não pode, porque a lei deles não se revoga. E aí ele foi lá para ver, né? Falou, quem sabe, né, se Deus tenha feito algo. E aí ele já chamou assim, sem esperança, Daniel. Aí Daniel sai lá todo normal, não tinha acontecido nada. Os leões ficaram quietos, né? Os anjos de Deus fecharam a boca dos leões lá, não reconheceram Daniel como uma comida, né? E Daniel saiu ileso. Imagina só, né? A cara daqueles, né? que fizeram aquilo. Vendo que Daniel foi liberto ali miraculosamente, né? Milagrosamente, por conta de Deus estar com ele. Então é uma passagem muito bonita, essa Daniel na cova dos leões, né? E que acontece aqui nesse período. Depois, eu vou resumir um pouco agora daqui para frente, porque tem muitas coisas agora que ele começa a falar que é sobre o final dos tempos. Então, tem muitos detalhes. Isso aqui a gente precisaria ficar vários dias estudando cada capítulo para que você entenda bem, né, o que ele quis dizer aqui com essas revelações do final dos tempos. Mas eu resumi algumas coisas aqui para que você entenda melhor o que ele quis dizer, assim, no geral, sobre o final dos tempos aqui, ok? Então, vamos falar primeiro sobre o capítulo 9, que fala sobre as 70 semanas de Daniel, que é bem conhecido. Então, aqui diz o seguinte, ó, que a partir do versículo 24, eu vou ler para vocês do 24 ao 27 para poder explicar o resto, tá bom? Só para vocês terem um entendimento. Então, diz assim,
Então, é capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, para expiar, ou seja, eliminar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende. Aí ele começa a falar os tempos. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido. Já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Bom, eu li isso para você, você vai falar assim para mim, não entendi nada. Que tanta semana, que assolador, que é isso que está acontecendo, né? Então, eu vou explicar para vocês. Quando Daniel estava orando, veio essa visão sobre o povo de Deus, sobre o que iria acontecer ali com Israel e com o povo que amava a Deus. Então, ele fala assim, ó, tem 70 semanas que estão determinadas sobre o teu povo. Só que essas semanas não são semanas de dias, como a gente conhece, segunda, terça, quarta, quinta, né? São semanas de anos. Então, quando eles falavam 1 semana, significava 7 anos, tá? É uma semana de anos. Então, desde a ordem que for decretada a reconstrução de Jerusalém, até o príncipe, né? Até ser morto ungido, será 7 semanas e 62 semanas. Então, vamos lá. 7 semanas é quantos anos? 49 anos. Quando foi essa ordem para reedificar Jerusalém? Isso está lá em Esdras, no capítulo 7, do versículo 7 ao 13, tá? O rei Artaxerxes, não vai dar tempo de ler aqui, você vai ler lá, tá? Capítulo 7 de Esdras, do 7 ao 13. O rei Artaxerxes, primeiro, que vem depois do rei Xerxes, tá? Então, vamos pegar lá o rei Xerxes é aquele rei Assuero, que é do livro de Esther, que nós estudamos, tá? Então, depois do rei Xerxes vem o Artaxerxes. O rei Artaxerxes tem um reinado de 464 a.C. até 424 a.C., segundo o que eu estudei aqui, os resumos. No 7º ano do rei Artaxerxes, diz lá em Esdras, que veio a ordem para se reedificar Jerusalém. Qual é o 7º ano do rei Artaxerxes? Então, é o ano 457 a.C., ou seja, 464 menos os 7 anos, 457 a.C. Então, essa profecia começa no ano 457 a.C. Sabe e entende, desde a ordem para reedificar Jerusalém, que foi em 457 d.C. 7 semanas e 62 semanas. Você fala, por que ele não resumiu e falou 69 semanas, né? Não, porque aconteceu algo que pôde separar esses dois períodos. As 7 semanas, que são 49 anos, vai dar no ano 408 a.C. Nesse ano, terminou a reconstrução de Jerusalém. Então, por isso que 7 semanas, aí terminou a reconstrução, e aí depois eles viveram nessa Jerusalém reconstruída, mais 62 semanas, que são 434 anos. Aí você somando as 7 semanas com as 62 semanas, ou seja, todos esses anos, partindo de 457 a.C., adivinha que ano que dá? 26 depois de Cristo, que fala que nesse ano seria morto ungido, ou seja, ia ser morto o príncipe de Deus, né, que era o enviado, ungido, o Messias, que é Jesus Cristo, e seria tirado da terra. Aí você fala, mas Jesus não morreu 33 depois de Cristo, né, porque ele tinha 33 anos? Pois é, só que o nosso calendário está atrasado 7 anos.
Se você nunca ouviu falar sobre isso, você vai pesquisar para ver. Então, na verdade, Cristo nasceu 7 antes de Cristo. Olha que absurdo, né? Ele nasceu antes dele mesmo. Não, é porque esse calendário gregoriano, que é o chamado agora, né? Ele é chamado gregoriano porque foi tornado oficial pelo Papa Gregório no ano de 1582. Então, por isso ele chama calendário gregoriano. Ele foi delimitado a partir do ano 7. Então, ele começou a contar no ano 7 depois de Cristo. Só que já tinha passado 7 anos. Então, na verdade, esse 26 aqui, depois de Cristo, soma 7. Vai dar 33. Então, 33 depois de Cristo será morto ungido. Olha só o que Daniel sabia, o que ia acontecer. Quando Jerusalém ia acabar de ser reconstruída, quanto tempo depois ia vir o Messias, quanto tempo ele ia ser morto, tudo isso ele já tinha visto nessa visão aqui, dessas poucas linhas que nós lemos, né? Deus mostrou para ele. E aí seria morto ungido. E depois haveriam guerras, tempos angustiosos, tal. Aí haveria um tempo que ele não determina aqui quanto tempo seria. Aí ele fala que havia um príncipe, ou seja, um príncipe do mal, né, que ia trazer essas desolações, que ia perseguir o povo de Deus, tal. E depois ia ter a última semana, que lembra que eram 70 semanas e nós falamos de 69? Então, ia ter uma última semana em que, no meio dessa semana, ou seja, se são 7 anos, em 3 anos e meio, ia acontecer algo ali para determinar o fim. Essa semana, ela está separada das outras semanas por um tempo grande, que foi esse tempo que Jesus morreu, ressuscitou, que a igreja foi crescendo, que foi levado o nome de Cristo, que o evangelho foi espalhado por toda a terra. No final dos tempos vai vir essa última semana. Então, essa última semana a gente não sabe quando vai ser, porque Jesus mesmo falou que ninguém sabe quando ele vai voltar. Mas, quando ele estiver para voltar, vai se instalar essa última semana. E aqui ele é chamado como assolador ou desolador em algumas traduções. E diz que ele vai ser um governante. Nós vamos ver aqui mesmo em Daniel, né? Hoje nós vamos passar um pouquinho do tempo aqui, porque é bastante coisa. Nós vamos ver aqui mesmo em Daniel que ele é um dos reis que começa a mostrar proeminência e que depois ele se torna um governante, tá? Um governante mundial, global. Né? Nunca se falou tanto em governo global como ultimamente, né? Devido aos caos, às pandemias, etc. Bom, enfim, essa última semana será, então, perto do final de tudo, onde esse governante, esse assolador, esse desolador, né? Segundo a visão de Deus, segundo a visão dos homens, ele vai ser ótimo, vai ser um salvador da humanidade, vai ser, né, pacífico, mas segundo Deus, não. As intenções dele são malévolas, né, malignas, e são determinadas por Satanás. Bom, enfim, nessa semana final, na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, ele vai, primeiro ele vai fazer uma aliança com Israel. Então, durante 3 anos e meio, parece que ele é amigo de Israel. Na metade dessa semana, nesses 3 anos e meio, ele vai se assentar no trono de Deus, ali no templo de Deus, dizendo que ele agora era Deus. E aí, Israel cai a ficha, eles falam, caramba, esse daí não é Messias coisa nenhuma, porque eles estavam achando até que podia ser o Messias que eles tanto esperam, né? Porque você sabe que os judeus, eles não aceitaram Jesus na época que ele veio, grande parte dos judeus, porque eles achavam que ele ia ser um libertador político, que ele ia ser um rei, um articulador político. E Jesus veio para trazer uma libertação espiritual. Então, quem entendeu se converteu, se tornou cristão. Quem não entendeu, continuou sendo judeu. E até hoje eles estão esperando esse tal desse Messias. Só que, na verdade, quando vier o anticristo, eles vão achar que ele é o Messias. Até que durante os 3 anos e meio, passados 3 anos e meio, eles vão perceber que ele não era o Messias. Ele estava querendo se tornar Deus, querendo tomar o lugar de Deus. Isso aí é muito comum em Satanás, né? Sempre ele quer tomar o lugar de Deus, a glória de Deus, o trono de Deus. E aí eles cortam a aliança, né? Com esse governante global, com esse anticristo, né? Que é chamado por nós. Nós sabemos quem ele é. Os judeus no começo não sabem
Depois vai cair a ficha deles, né? E aí nos últimos 3 anos e meio vai ser terrível, vai ser o período da tribulação assim mais intensa até que vem o fim, final desses 3 anos e meio. Então essa semana a gente não sabe quando que vai acontecer, mas ela vai acontecer. Os judeus estão dentro dela, vão ter um papel ali determinado, e para que o anticristo queira se tornar Deus, queira se colocar ali no templo, esse templo tem que estar reconstruído. Aí você fala, ué, mas o templo não está destruído? Mas no lugar do templo não tem uma mesquita muçulmana? Como é que o templo vai ser reconstruído? Pois é, já existem muitas negociações, já está tudo pronto, todo o material, até a ovelha que eles usam no sacrifício já está preparada, assim, as ovelhas, os embriões, todos os utensílios, já tem ensaios ali de como eles fazem essa parte da levítica, né? Ou seja, de sacerdócio ali do templo, já está tudo pronto. Só está dependendo aí de uma negociação, que eles estão já em negociação. Então, assim, está muito próximo de acontecer a reconstrução do Templo de Jerusalém. Quando você ver isso acontecer, se é que você vai ver, se não for arrebatado antes, né? Você já sabe que está bem próximo o fim. Então, bom, essa é uma das partes, né, que eu falei aqui sobre o que está no livro do profeta Daniel. Vamos lá. Aí tem algumas partes que ele fala, eu vou ler bem rapidinho alguns versículos aqui para a gente poder terminar, que ele fala sobre o anticristo, tá? Então, vamos lá. No capítulo 7, ele fala assim, ó, versículos 7 e 8. Deixa eu pegar aqui para ler que é melhor. Depois disso, eu continuava olhando nas visões de noite, e eis que o quarto animal terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele teve visão ali sobre uns animais estranhos, né? Então, esse quarto animal, ele devorava e fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobejava, era diferente de todos os outros animais que apareceram antes dele. E ele tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência, né? Depois o 21 e o 22, vamos lá. Diz assim: Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, ou seja, contra o povo de Deus. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, veio o tempo em que os santos possuirão o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Devorará a terra, pisará os pés, a fará em pedaços. E olha o que ele fala no 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros. Abaterá primeiro a 3 reis, proferirá palavras contra o Altíssimo, ou seja, contra a Bíblia, contra Deus, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos, a lei, ou seja, a lei vai ser o que ele determinar, o que ele achar certo, a Bíblia já não faz mais sentido, que nem agora a Bíblia, já estão querendo tirar a Bíblia das escolas, né? Estão impedindo que a gente fale sobre Deus, né? Então vamos lá. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Ou seja, vai vir o tribunal de Deus para dar justiça e o julgamento ali ao anticristo e ao profeta lá depois, né? Aí no capítulo 8, versículo 23b, diz assim, ó: levantar-se-á um rei feroz, de feroz expressão e especialista em intrigas. Olha como é que ele vai ser. Aqui está falando sobre o anticristo. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força, ou seja, é o diabo que o dá força, né? Causará estupendas destruições, prosperará, fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos, o povo santo, o povo da Bíblia. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, ele é astuto, ele engana, assim como Satanás. No seu coração se engrandecerá, destruirá muitos que vivem, levantar-se-á contra o príncipe, que seria Jesus, né, o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas.
Aí ele fala assim aqui, preserva a visão, porque se refere ainda a dias muito distantes. Quando ele falou para Daniel, ele falou, isso ainda vai acontecer muito lá para frente, ou seja, né, a gente já sabe aqui que pelo menos 2000 e cacetada depois aqui está acontecendo, né? Capítulo 9, versículo 27 também fala sobre o anticristo, ó. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, ou seja, os judeus. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares lá no templo, né? Sobre a asa das abominações virá o assolador até que a destruição seja determinada sobre ele. Falando de novo dele. O 11, 31 e 32 diz assim, ó. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Depois do 32. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, ou seja, aqueles que não querem saber de Deus, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo, ou seja, vai haver uma resistência contra o anticristo. Nessa época, provavelmente, os cristãos já estão arrebatados. A gente não vai estar mais aqui na Terra, mas vai estar Israel, que caiu a ficha, percebeu que Jesus é que era o Messias e que esse, na verdade, é o anticristo e que eles vão lutar contra esse poder demoníaco. Bom, enfim, aqui fala muito sobre... Fala muitas outras coisas, mas eu separei esses aqui para não ficar muito complicado. Já estamos em 41 minutos, vamos correr. Fala também sobre o julgamento final. Então, no capítulo 12, 1 e 2, diz assim, ó. Nesse tempo se levantará Miguel, que é um anjo, né? O grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Haverá tempo de angústia, qual nunca houve, que é a tribulação. Desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro de Deus. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Então fala sobre o julgamento que haverá das pessoas ali, o julgamento de Deus. Fala sobre o trono de Deus também aqui no capítulo 7, diz assim, ó, do 9 ao 10, ó, o que ele viu. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias, que é Deus, né? É chamado aqui o ancião de dias, se assentou. Sua veste era branca como a neve, seus cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante deles, os anjos, os santos. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Tribunal de Deus no final dos tempos, o grande julgamento. O 26 e 27 diz assim, ó, depois se assentará o tribunal para literar o domínio do anticristo, para o destruir e o consumir até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Né? Então, falando mais sobre esse poder que seria transferido, né, para Jesus. Depois o 13 e o 14, vamos lá. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e se dirigiu ao ancião de dias, ou seja, a Deus, e o fizeram chegar até ele. A esse que veio sobre as nuvens, foi-lhe dado domínio, glória, o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Esse é Jesus. Então, ele viu muitas coisas sobre Jesus, sobre Deus, sobre o grande julgamento que acontecerá sobre a terra, sobre o anticristo, sobre esse rei global que vai se levantar no final dos tempos, sobre como ele vai ser, a sua personalidade astuta, enganosa, mentirosa, usado por Satanás. Então, assim, tudo isso que lá no Apocalipse João teve como revelação, tudo isso que Jesus falou ali no Sermão de Dores, né, que ele fala lá em Mateus 24, dali por diante, tudo isso que foi determinado está escrito aqui em Daniel, e ele viu muito tempo antes de acontecer. Então, todas essas coisas estão no livro de Daniel, é muita informação, né? Então, você vai ler com calma, cada dia você lê uma história, você mastiga bem aquela história, você entende a revelação que Deus tem para a tua vida, porque não é só saber o que aconteceu,
nesses livros, é saber o que eles fazem de diferença na sua vida, o que você aprende com essas experiências, né? Nós podemos estar na cova com leões, nós podemos estar na fornalha, nós podemos passar por dificuldades extremas, o nosso Deus é conosco. Nós podemos ter sabedoria e levar essa sabedoria às outras pessoas que estão ao nosso redor, como Daniel fez ali com os reis, e Deus ser louvado pelo nosso testemunho. Deus pode nos revelar coisas que ainda estão para acontecer. Deus pode nos preservar dessa tribulação final, nos salvar. Então, muitas coisas devem ser aproveitadas desse livro. Leia com muita atenção, estude o livro para que você aprenda mais e mais da palavra de Deus. Amém, queridos? Desculpe pelo tempo, mas eu acho que é importante você entender mais ou menos o esqueleto, esse é só o esqueletinho do livro de Daniel. Amém, queridos? A semana que vem nós vamos estar estudando sobre o próximo livro da Bíblia e eu quero que você estude cada vez que a gente falar aqui sobre um livro, que você estude aquela semana. Tá bom, amados? Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus possa te usar, né? Possa abrir o seu entendimento e te dê muita sabedoria em nome de Jesus. Tchau, tchau, pessoal. Então, até mais.